Pega a tua Bíblia comigo e vamos navegar. Quem quer sair um pouquinho da terra? Glória a Deus. Vamos aprender, sim ou não? O que vocês vão aprender hoje é muito forte. Todos estão me ouvindo bem aí? O pessoal do fundo também ouvindo bem? Está ouvindo bem, irmãos? Abre comigo a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo de número 5. Pessoal de casa, está me ouvindo bem? Quantas pessoas estamos ao vivo? 604. 604 pessoas ao vivo ali, então a igreja está lotada. Todos aí, pegam bem atenção à palavra de Deus. Daqui a pouco, hoje não deu tempo para conhecer os visitantes, mas deixa para outra ocasião. Provérbios capítulo 5, no verso de número 22. Diga graças a Deus. Diga glória a Jesus. Diga glória ao Espírito Santo. Aleluia. Todos aí, ajuda os meninos a acharem. Provérbios capítulo 5, no versículo de número 22. Posso ler? Está escrito assim a palavra do Espírito Santo: quanto ao ímpio, as suas iniquidades os prende, com as cordas do seu pecado é detido. Vamos voltar. Quanto ao ímpio, ou seja, o pecador, a sua iniquidade o prende, com as cordas do seu pecado ele é detido. Se assentem, feche os seus olhos e oremos. Poderoso Jesus, eterno e glorificado Deus, na majestade santa do Teu Espírito Santo, toma, Senhor meu Deus, a minha vida, tenha compaixão da minha alma e me dê, ó Deus, a oportunidade, a sabedoria divina para poder ensinar essas almas, pois o juízo está próximo. Pai, tenha compaixão dessa igreja, tenha compaixão daqueles que vieram a primeira vez, daqueles que querem, ó Deus, conhecer mais o Senhor, mas não conseguem, porque estão aprisionados em portas. Meu Deus e meu Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, na manifestação do Teu amor e na glória da Tua virtude, é o que eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Todos digam amém. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Fiquem em espírito agora até o Senhor me revelar a palavra. Amém? Igreja, olhe para cá. O que vamos aprender essa noite, tudo começa no ministério de Jesus Cristo. A Bíblia menciona, igreja, que Jesus está entrando na sinagoga, e a Bíblia relata que Jesus ele pega a Torá e ele vai ler uma palavra no meio dos fariseus. A palavra que ele diz está escrita no livro de 61 de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas, libertar o cativo do cativeiro, dai as vistas aos cegos e tirai os homens da prisão. Jesus estava falando de prisão, e é por isso que os fariseus não conseguiram entender o que ele estava falando, porque até aquele certo momento, eles, homens que conheciam o Velho Testamento, não entenderiam o que daria por fim a grande batalha, a batalha entre o céu e o inferno, a batalha por causa das almas, começava naquele momento. Jesus disse que o Espírito estava sobre ele, e por ter falado Jesus que aquilo se cumpria naquele momento, a Bíblia menciona que os fariseus pegam Jesus e querem lançar Jesus e matar Jesus. A Bíblia menciona que aquele momento que ele diz, está começando agora uma grande batalha, a batalha de soltar os que estão presos, o que significa que Jesus agora viria para libertar os cativos do cativeiro. E o que significa isso? O que significa cativeiro? Cativeiro significa que alguém está sequestrado, que alguém tomou um sequestro essa alma e colocou ela presa dentro do cativeiro. Todos estão me ouvindo e entendendo da glória de Deus. Automaticamente agora Jesus está falando de um cativeiro. Ele está dizendo que alguém sequestrou a humanidade, que alguém colocou a humanidade e aprisionou a humanidade. Então ele veio para resgatar a humanidade do laço da morte. O apóstolo Paulo escreve em sua carta,
no livro de Romanos, capítulo 8, e também dizendo: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Apóstolo Paulo está dizendo que houve uma batalha para que ele pudesse entregar o Espírito de vida e anunciasse as boas novas de salvação. Jesus está agora chamando a atenção a eles, dizendo: agora eu vim para batalhar, eu vim agora para arrancar de vocês aquilo que estava aprisionado nas trevas, pois eu sou a luz, aquilo que não tinha mais esperança, pois eu sou a esperança, aquilo que não tinha mais a liberdade, pois eu vim para trazer a verdade que vai o libertar, eu vim para tirar aquele do sofrimento, eu vim para trazer as almas para o grande dia da salvação e da liberdade do Espírito. Então Jesus agora está enfrentando uma guerra contra a potestade do inferno. Por quê? Porque ele acabou de escutar do próprio Satanás: tudo isso te darei, pois se prostrares e me adorares, porque foi dado a mim. O mesmo livro de João, ele escreve também dizendo que o mundo jaz do maligno. Automaticamente Jesus veio para resgatar as almas do cativeiro. E quem é o cativeiro? O mundo. E quem é o sequestrador? Satanás e seus desejos carnais desenfreados. Todo homem e mulher que vive com a vontade terrena e carnal, ela é presa pelos seus desejos. O cara que está fumando, ele morre fumando, mas não para de fumar. O cara está vendo que o crime não compensa, é cadeia e morte, e ele acaba morrendo no crime. Isso chama-se cordas. A Bíblia menciona isso como cordas, desejos amarrados. Como aquela moça que o marido não quer mais ela, mas ela vai atrás do marido, ela apanha do marido, o marido espanca ela, amanhã ela está de volta com o marido, o marido bate nela, queima ela, amanhã ela está de volta com o marido dizendo que ama ele. Desejo amarrado, pecado desenfreado, cordas que seguem o sentimento humano. É isso que Satanás faz na terra. Então Jesus, ele está falando agora que ele tem uma chave que pode libertar todos os homens e toda a humanidade da escravidão dos seus pecados e também dos deleitos dos seus prazeres e da manifestação da morte nos seus efeitos. Porém a Bíblia diz que o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele está falando algo muito sério. Jesus, lá no livro de João, ele está dizendo, lá no 8,34, ele diz assim: ó, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Meu Deus, que palavra! O que é ser escravo? Escravo é fazer tudo que o teu mestre mandar. Escravo é fazer tudo o que o seu senhor mandar, mas não fazer com liberdade, fazer amarrado. Todo escravo tem uma bola de aço no pé. Todo escravo, quando não tem uma bola de aço no pé e uma corrente nas mãos, ele tem muro cercado em volta para não fugir. E o que acontece? Satanás colocou você, minha senhora, o senhor que aqui veio aqui na igreja, pecando, neste muro e nessas correntes. Você que não consegue vencer a prostituição, a masturbação, você que não consegue vencer o vício do cigarro, a fofoca, vocês estão amarrados no pecado, e ele é o teu senhor. Você é escrava do pecado. Por isso que Jesus veio, porque sabia que nenhum homem poderia se desatar dos seus pecados. Ninguém poderia ter força para sair sozinho, largar as correntes que cercavam os seus pés, ou pular essa muralha que cercava a tua liberdade. Mas ele veio para libertar os cativos do cativeiro, porque Deus viu que todos os homens não poderiam ter salvação sozinhos. Então Jesus, ele desce do céu para isso. O objetivo de Jesus não foi somente o sacrifício para a salvação, primeiro para libertar os cativos, primeiro para dar vista aos cegos. E por que Jesus veio para dar vista aos cegos e libertar os cativos? Entenda, ele não disse que ele é o caminho, sim ou não? Sim. Todos
Sim. E como alguém que está cego vai enxergar o caminho? É verdade. É verdade. Só Jesus. Jesus não é o caminho? Sim ou não? Como alguém que está cego vai enxergar o caminho? Jesus não falou: vinde a mim, sim ou não? Sim ou não? Como você vai, Jesus, se seus pés estão amarrados? Jesus está falando. Então olha a situação que a humanidade está vivendo. Pessoas cegas, amarradas, no mundo escuro, tateando na escuridão. Então Jesus viu que tinha todos esses problemas para libertar o homem das mãos de Satanás. Então ele diz: olha, eu consigo dar visão a vocês cegos, que tem olhos mas não enxergam. Eu consigo dar liberdade a essas correntes que separam você para vir até mim, porque você está cansado e sobrecarregado, mas não consegue chegar até mim. Pois vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas uma coisa eu preciso fazer também, é acender a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o que sou. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então Jesus acendeu a luz do mundo. O mundo estava em trevas, perdido, todos escravizados, seus pecados e delitos. O poderio do pecado em suas portas mortais levaria o homem para a condenação eterna. Mas ele veio trazer juízo e justiça, e trouxe a verdade para manifestar em cima da mentira. Pois João escreve: vimos a sua glória e seus passos cheios de graça e verdade. Tocamos a vida se manifestou a nós, que está mandando em morte. Jesus não é somente um personagem, ele é o libertador das almas. Vocês são tão presos que não conseguem glorificar o seu nome. Então, essa prisão, levante-se, deixe sua Bíblia aí, fica para na minha frente. Todos vocês que estão fazendo a vontade desse mundo, Satanás te pega e leva você onde ele quiser. Vamos hoje lá para o baile funk. Vamos tomar uma ali com os amigos. Agora, tá vendo aquela menina? Já está no ponto, é só chamar, põe no carro que é motel. Bora. Vamos cheirar mais uma. Paga a escola, vamos pegar um pino. Vamos cheirar cocaína. E por que Satanás faz isso? Amarrado às suas mãos. Porque ele sabe que todo efeito que ele pagar injustiça na verdade, o efeito que ele dá, a condenação, a execução do delito chamado pecado, ele vai morrer. Porque o salário de tudo isso que ele está fazendo é morte na certa. Então Satanás joga ele em desejos que não convêm, em sentimentos monstruosos, até ele não aguentar mais. Para esse rapaz, ele é novo, seu jovem para morrer, mas olha para onde ele já passou: baile funk, prostituição, droga, bebida. Ele não vê, mas no mundo espiritual está acrescentando condenação sobre ele. Vai baixar. E olha o que vai fazendo o pecado, ó. O pecado joga ele no chão, e cai sobre ele a justiça divina. Por isso que ele vai cair ao chão, porque quando ele cair completamente ao chão,
chega o poderoso Deus para julgá-lo, e a sua alma tem que estar inclinada para o chão. Então, por isso que quando Jesus voltar, todos os joelhos se dobrarão, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nesse momento aqui, ele está indefeso, pois ele pecou sem consentimento, e estava preso, amarrado. E aí João Batista escreve acerca disso: eis que o machado está do lado da árvore, se não der bom frutos é cortado e lançado no fogo. Então, a partir desse momento, Nadiel vai morrer. Pronto, já está consumado. Hoje o diabo fala, pede autorização para Deus, e Deus não pode fazer nada por ele, porque os planos que Deus tinha para ele, já falou, ele não quis. Todo pecador antes da sua morte, ele tem um tempo de se arrepender. Alguém profeta para ele, alguém fala com ele, mas quando chega esse momento de chão, é o momento da foice passar, porque está autorizado que a morte entre em seu corpo mortal, porque ele pecou demais, foi escravo do pecado, amou os seus deleites, amou mais as trevas do que a luz, e agora o que resta para ele é uma cilada. Ele se apronta sem saber que vai morrer, põe gel no cabelo e fala: mãe, estou indo ali com os meninos na sorveteria. Mas lembra daquele dia, dos amigos dele, ou do baile funk, em alguma circunstância que ele andou, o diabo vai armar uma cilada para ele. Quem sabe uma menina que está no baile funk, ele nunca viu a menina, ela disse: está vendo aquele moço? Um dia lá no baile ele passou a mão em mim. O diabo vai armar uma mentira, e ele vai ser executado com 4 tiros no rosto. Foi para o inferno. O drama de Satanás é terrível e ninguém pode escapar. Somente Deus para livrar você da morte. Quem sabe, eu não vou em baile funk, eu não bebo, eu não bebo, mas a tua mentira está se afastando de Deus. E quando se afasta de Deus, muitos quando morrem, recebem um câncer no peito, no útero, na cabeça. O diabo leva a sua alma. Então Jesus ele está dizendo: olha, acorde para isso, porque o adversário não dorme, eu também não durmo, e ele influencia vocês a pecar contra o meu Pai. Então liberte-se do pecado e da sua escravidão, pois assim terão recompensa. Vinde a mim, vinde a mim, pois Jesus ele não veio para os que estão achando que estão libertos. Jesus veio para os que estão fracos, doentes, que não conseguem mais andar. Apóstolo Paulo olha o outro 23 e diz: veja que está em fel de amargura e em pecados e laços de pecado. O que é laços? Que amarra. Irmão, você não vê esse laço, ele não é nítido, não é um cadeado, uma corda, você não consegue enxergar. Você só vai entender que você está amarrado nesse pecado quando comete ele de novo. Diga graças a Deus. Você só percebe que está nesse pecado quando ele não consegue ser vencido por você. Aí é sinal que você está amarrado nesse pecado. Então, nesse exato momento você não consegue vencer, é daí para a morte. Infelizmente. Não! Felizmente! E por que felizmente? Porque graças a Deus colocou uma justiça na terra para separar os bons dos maus. Porque o homem sabe quem é Jesus, mas por causa de uma bunda na rua não consegue adorar. A carnalidade está em alta, todo mundo quer sexo, orgias, fazer feitiços através do WhatsApp, da câmera online, aplicativos como Tinder. O último que eu vi que chamou uma moça para ir no Tinder está no inferno agora queimando. Ele e a Jennifer. Então não vemos mais uma concretização dos homens entendendo seus pecados e amarrado não clama a Deus. Está vendo que está indo para o inferno e não querem clamar ao socorro divino. Se clamar a Jesus para te socorrer, a Bíblia nos garante que aquele que confessa o teu pecado e a deixe, alcançará a misericórdia. Glória a Deus.
Ele está dizendo que se desprende dos laços do diabo, para que haviam sido presos, para cumprir a vontade de Deus. Desprende dos laços do diabo. Acorde. Escutem com muita atenção, vocês que estão em casa também. A vida não é brincadeira. Essas cordas existem. Os apóstolos falavam dela, Jesus falava dela, que pelos pecados ele é detido, é amarrado. A pessoa está amarrada pela mão do diabo, e ele vai levar ela para o inferno. Não tem conversa. Os prazeres duram um momento, mas a alma corrompe pelos prazeres da carne. E é por isso que o diabo joga só prazeres terrenos, carnais, para corromper o que há dentro de vocês, o espírito de vida, que não deve ser corruptível, que não deve ser incorruptível, ele é corruptível. E é por isso que é fácil te matar, porque você tem uma carne fraca. Orar e vigiar para que não caia em tentação, pois o espírito está pronto e a carne é fraca. A carne é o quê? Fraca. Exato. É na sua fraqueza que Satanás vai vir amarrar você. Então, a carne ela não tem frutos. A carne ela tem obras. Gálatas capítulo 5, versículo 26. As obras da carne são prostituição, malícia, maldade, inveja, homicídio, contenda, malignidade. E os frutos do Espírito é gozo, paz. Somente um tem frutos: o Espírito. É por isso que todos aqueles que andam na carne não podem ser árvores, porque somente a árvore dá frutos. Quem é carnal não consegue crescer nada dentro dele. E esse pecado que prende vocês, Jesus prometeu uma liberdade. A liberdade proclamada, que ele diz em Isaías 61, que o Espírito Santo estava sobre ele, para libertar vocês desse pecado, da escravidão, do espírito e da alma. É por isso, meus irmãos, que a Bíblia menciona no livro de 1 Pedro, que se Deus não poupou os anjos e lançou eles amarrados em correntes na profundeza da escuridão eterna, quanto mais os seres humanos. Por isso que no inferno as pessoas têm correntes. Eu já fui no inferno arrebatado. As pessoas no inferno são acorrentadas, correntes grossas, o demônio bate neles de noite, e eles gritam de dor e desespero. E por quê? Porque amaram mais o mundo, o que adiantou ter fama. O dinheiro não pode dar liberdade a vocês. O Neymar pode ter um iate, pode ter um helicóptero de 20 milhões, mas ele é preso pelos seus pecados. A prostituição amarrou a tua alma. E a Bíblia diz, em Lucas 12:19, tem depósito para muitos bens, direi a minha alma. Neymar está dizendo: como, bebo e supra demais até, tem iate, tem fama, tem dinheiro. E a Bíblia diz assim: louco! Neymar, você está louco! E quando eles te pedirem a sua alma, quem vai te levar? É verdade. É verdade, Jesus. Quem vai levar? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu quero dizer que todos que teve riqueza na Bíblia se deram mal. Até Salomão. A riqueza, ela é uma promessa de Deus, mas não riqueza terrena, riqueza do céu.
Então Jesus falou: não juntai tesouros na terra, não. Juntai tesouros lá no céu. Verdade, Jesus. Porque esse daqui o bicho vai comer. Ladrão vai pegar e vai roubar. O outro rico viu um mendigo em sua porta da sua casa, ignorante, mandava o seu servo arrancar o mendigo da sua casa, porque ele queria somente comer uma migalha que caía da mesa do rico. O rico morreu, não levou a limusine, não levou a mansão. O rico não levou a mansão. Depois o pobre Lázaro morreu também. E a Bíblia diz que os dois se encontram depois da terra, depois desse corpo aqui, ó. Vocês que estão aqui nessa noite, vocês vão morrer e há uma eternidade esperando, seja no céu ou no inferno. E a Bíblia diz, Jesus fala, e muitos pastores dizem que é uma parábola. Não é uma parábola. A história começa: havia um homem. Então aconteceu. É verdade. Mas aconteceu como? Quem viu? Claro que quem contou foi Jesus. Então ele conhece. Ele está tanto no céu, como seus olhos também estão no inferno. Ele está em todos os lugares. Ou não? Jesus também está no inferno, sim ou não? Mas ele não quer ouvir essas almas mais. Ele está lá somente vendo a tristeza deste mundo, enquanto as almas descem todo momento. Então, aquele rico que tinha dinheiro, ele começou a queimar. Uma chama atormentava ele. E ele viu o pobre que morreu, Lázaro, e disse: a coisa aqui é tão feia que se você cuspir aí na suco, me refresca a língua. Ele tinha suco gelado, Coca-Cola, quem sabe nos dias de hoje. Mas o cara que não tinha que comer não tinha nada da terra, não. Mas dentro dele tinha um temor de Deus, uma riqueza que o homem não pode comprar, uma riqueza que o dinheiro não pode tocar. Ele tinha dentro dele a obediência e o temor ao Espírito Santo. Ele não tinha nada visível aos homens, mas invisível para o homem era visível para Deus. A glória da glória de Deus tomava o teu corpo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que palavra. Então, tinha um jovem rico seguindo a Jesus. Compre todos os mandamentos. Opa, então compre esse agora que eu estou te dando. Divide tudo que tem, dá para os pobres e vem me seguir. Verdade. Essa aqui vai ser forte agora que Deus me revelou. O rico da parábola fazia graça em cima do pobre. Salomão fazia graça, casou com mulher estranha. O dinheiro cegou o temor de Deus na vida dele. Agora eu conheço dois homens que comiam pão de esmola, que não tinham que comer. A Bíblia menciona que eles não tinham que comer. Quem sabe jogava pão mofado para eles comer, mas eles dividiam e comiam com alegria. Não tinha dinheiro. Segunda vez sagrada, jogava pão para esses dois homens, ele dividia, ó, como um pedacinho, que eu como um pedacinho. A Bíblia menciona que os apóstolos, o pão era repartido entre eles. Eles não tinham dinheiro, mas eles tinham o poder de Deus a ponto de dizer: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho dentro de mim eu te dou. Levanta e anda! Oh, glória. Glória a Jesus. Não tenho prata, não tenho ouro. Que poder é esse? Em volta do altar. Oh, glória a Jesus. Oh,
E aquele coxo saltou e foi andando. A esperança não está nessa terra mortífera, irmãos. O nosso tesouro está no céu. O apóstolo Paulo está dizendo: ei, se essa casa é feita por mãos humanas, essa casa que vocês não conseguem tocar, que é feita através de uma relação sexual, se desfizer, sabem vocês que é uma casa, não um tabernáculo terrestre, não, mas uma casa eterna nos céus, não feita por mãos humanas. E ela existe, e ninguém pode abalar, e nem tampouco derrubar, pois ela é eterna nos céus. Então, a prisão que te está cercando é o dinheiro, é teu carro, é a tua fofoca, que a senhora não pode ver às 3 da tarde fazer um chazinho, convidar a sua irmã no WhatsApp, vem tomar um café em casa, pode ficar falando mal do pastor Júnior na sua casa? Aquele contendeiro do YouTube, fofoqueiro, criticador de igreja. É esse pecado que ronda você, que te serve, que destrói a sua alma. Quantos estão profetizando aqui em cima e estão fazendo fofoca lá fora? É milhões. Querem amarrados, querem promover uma libertação, sendo que nem libertação. Como escravo pode dar ao outro crédito da libertação ou da liberdade? Jesus está falando. Glória a Deus. Aí eles pegam esse versículo, esses endemoniados desses pastores. Ele pega o versículo que Paulo está falando de libertação de pecado, e está dizendo que tem que rodar, porque está escrito lá, lá no livro de 1 Coríntios 8:9, está escrito assim: vai de contudo que esta liberdade não seja de alguma maneira um motivo de tropeço para os fracos. Vós, irmão, foi chamado para liberdade. Liberdade. Aonde tem o Espírito Santo, tem liberdade. Quem já ouviu isso? Endemoniados. Ele não quer falar de liberdade, fazer o que quer. Pois do mesmo jeito que você pensa isso, tem um contratempo agora contra vocês. 1 Coríntios 8:9. Vede contudo que essa liberdade não seja de alguma maneira motivo de tropeço para os fracos. E não useis, porém, a liberdade dar ocasião à carne, mas servir uns aos outros pelo amor. Não é porque eu vou falar na igreja, não. Ele não quer dizer isso, não. Jesus não quer dizer a liberdade que está rodando aqui dentro, não. Vai, rodem, sambem, dão cavalhota. Aonde é o Espírito Santo, a liberdade. O seu travesti, não é isso não. Porque homem você não é. Quando Paulo está dizendo aqui a libertação do pecado, a liberdade que um dia nós estamos presos e conhecemos a verdade que nos libertou, agora estamos em liberdade. Mas ele disse, não é porque está em liberdade que vou dar ocasião à carne. Porém ele disse, Deus não chamou para a corrupção, nem para a imundície, mas sim para a santificação. Estão ensinando vocês errado. Nós estamos falando de algo sério, de escravidão e liberdade. O que estão fazendo com o evangelho brasileiro? É coisa de doer o coração. Ensina o povo a errar. Ele diz, ai desse povo que me ensina o meu povo a pecar e errar. Ai desses pastores que ensinam o meu povo a errar. O livro de Jeremias e Ezequiel diz isso. Ai desses pastores que conduzem as minhas ovelhas para o abismo. Igreja, quando Jesus ele vem com a verdade, ele liberta aqueles que dão ouvido a ela. E essa pessoa acaba vendo que realmente, quando aquele Satanás fica ali de pé de novo, quando Satanás pega a mão
ele começa a sentir algo diferente na mão para puxar aquele rapaz. Primeiro o rapaz não vem. Vamos ali no bar do funk. Vamos no bar do funk, beber, prostituir. Vamos. Ele perdeu o poder sobre aquela pessoa. E você sabe o que essa pessoa recebeu? O escravo, você leva ele aonde você quer, porque ele é seu. E você sabe o que ele recebeu? Você sabe por que ele não vai mais onde o diabo leva ele? Porque ele recebeu um dos dons do Espírito, domínio próprio. É o Espírito Santo que está falando hoje! Jesus está falando! Vamos lá! Jesus está falando, igreja! Então acabou a prisão e a morte. Pois agora, como domínio próprio, ele ouve outra voz. Ele não ouve mais a voz da carne. Vamos contender, vamos matar. Ele ouça outra voz. Vamos perdoar e vamos fazer os outros a viver. Amém. Agora ele tem outro mundo. E sabe o que é interessante? Que eu, quando eu conheci a Bíblia, eu li esses textos, eu fiquei assustado com o apóstolo Paulo. E por que, pastor Júlio, você ficou assustado? Eu fiquei muito assustado. Porque o apóstolo Paulo falou: eu sou escravo de Jesus Cristo. Eu falei: o quê? Poxa, a Bíblia tem uma controvérsia. O Paulo falou que está liberto, agora está falando que é escravo de Jesus. E eu fui orar ao Espírito Santo. Pô, Jesus não escraviza ninguém. Você sabe o que o Paulo quis dizer ali? Eu comecei a entender. Ele diz uma parábola de escravatura, porque Jesus não escraviza ninguém. Pois o escravo é dominado por uma força maior, sim ou não? Aí eu fiquei mais aliviado quando ele disse essa palavra. Sabe que eu sou escravo? Pois não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele viu que ele estava dominado por um ser maior do que ele. E por isso que ele se chamou de escravo. Porque esse ser falava: vira direito, Paulo, ele tinha que virar. Porém Jesus diz em João capítulo 4, dizendo: aqueles que nascem da carne fazem as coisas da carne, mas quem nasce do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai mais. Pois agora que conduz a sua vida não é mais você, é o Espírito Santo. Por isso que ele mesmo disse para um homem cheio do Espírito Santo chamado Ananias: Ananias, levanta, pega teu cheio de azeite e vai a uma casa, uma rua de Damasco, chamada Direita. Ananias levantou e obedeceu. Assim somos nós. Quando estamos indo para casa, o Espírito Santo fala: entra nessa favela, desce uma rua e vira à direita. Você vai encontrar uma senhora assim, assim, assada. E a hora que vai lá, você realmente encontra a senhora que Deus mostrou. Pois somos agora guiados pelo Espírito. Nós achamos que vamos, se Deus assim o permitir, porque agora não mandamos mais em nós. Alguém está sobre nós mandando em nós. Por isso que a nossa vida, ela morre aqui. Porque Deus não vai levar você para o funk. Deus não vai levar você para a cachaça. Porque está morrendo muito MC de funk. É a ira de Deus, os seus pecados. Eu conheci um MC e ouvi que ele tinha 7 mulheres. Um ronquidão numa voz e dizia: vai começar
a prostituição. Primeiro álbum, primeira faixa do disco. Vai começar! Corretãozão. E quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu falei, Deus, o que é isso? É o fim do mundo. Vai começar a prostituição para não falar aquilo lá. Quem está entendendo? Alguém já viu? Ouviu falar dessa música? Todos, né? Pá, 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 pá. Quero ver onde ele está, se tem pá, pá, pá. A Bíblia menciona: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Como eu disse no vídeo atrás, tudo que morre vai para o céu. O cara fica contando bebida, cachaça, prostituição, você adulterar sua esposa na música, incentivando você a fazer a vontade do diabo. Morreu. Esse cantor está no céu. O inferno não existe para os ricos, mas para o pobre existe. Ele existe para os ricos, sim. E é Bíblia. Glória a Deus. Temos que tomar cuidado com a nossa alma, porque se não parar de vigiar e orar, a nossa carne vai começar a fazer coisas erradas. O diabo investe tudo na tua esposa, no teu esposo, no teu filho, para você estar nervoso, para você ir lá fumar um cigarro para se acalmar, ou beber cerveja para falar, estou nervoso, Jesus. Não dês lugar à carne, porque a carne leva à prisão e à morte. É verdade. Pois quem semear na carne se fará corrupção, mas quem semear no Espírito se fará a vida eterna. Vamos buscar a vida eterna no céu, irmão. Mais alto para Jesus. Amém? Então, pastores, não fica achando que liberdade é essa liberdade aí, pois está escrito em 1 Pedro 2,16: como livres e não tendo a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Aí ele disse: aonde abundou o pecado? Todos. Aonde abundou o pecado? Superabundou a graça de Deus. Aonde abundou o pecado? Superabundou a graça. Ah, é? Mas não fique em pecado para que a graça abunde, de forma nenhuma. Foi isso que Paulo disse. Não cometeremos pecado para que a graça abunde. Ah, mas onde abundou o pecado? Então eu vou pecar mais para a graça abundar? De forma nenhuma. Por isso que a Bíblia diz em Tiago: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque ele vai vir buscar aquele que era dele. Vocês na clínica de recuperação, fiquem firmes na oração, porque o diabo vai vir buscar vocês. Ele vai entrar lá dentro, entrar na tua mente e no teu coração, para dizer: sai, você já está recuperado. Quando você entrar no pé de BH, você vai ver se está fumando crack na rua de novo. Passa 2 dias, a roupinha bonita que vocês estão cantando aqui na igreja vai estar cheia de vestígio de crack, cigarro, pituca que já zoou a camisa, e vai lembrar de onde você saiu. Ou estava lá, na hora de fumar o crack, vai vir aquele prazer, na hora de beber o corote, vai vir aquele prazer momentâneo, mas vai acabar o dinheiro, o sol vai amanhecer, as pessoas vão ir trabalhando no centro de BH e você vai ver que tudo que você fez é passageiro. Era um prazer mentiroso. Vocês que ficam fazendo sexo fora do casamento, você sobe em cima do cara, calvaga, faz ele gozar, faz ele sentir prazer. Sim, fora do casamento, é gostoso. Glória, oh glória, isso é uma glória. Tem pessoas que dão glória a Deus por isso. Mas é um prazer do pecado. Depois você vai colocar suas calças, vai subir sua saia, vai colocar teu sutiã, você vai colocar tua cueca, e você vai ver que os prazeres da carne é ilusão. A tua alma vai estar longe de Deus.
E você fala: por que eu fiz essa besteira? Que ilusão! Mas o anjo do Senhor, o anjo da morte está lutando. Tal dia, tal hora se prostituiu para a condenação eterna. Vocês que são solteiros, vai orar para Deus separar um marido ou uma esposa, pois Paulo disse que se não aguentar, que case, para que não caia nesses sentimentos e sexos desregrados. Então, quem congrega aqui em outro ministério, levanta a mão, por favor. Fala para o teu pastor que as menininhas que namoram a sua igreja não podem beijar, não. Isso é prostituição. O corpo não é dela. Se ela não casou com o namorado, ela não pode beijar o namorado. Quem concorda? Amém, glória a Deus. Paulo disse em 1 Coríntios que o corpo só é da mulher quando é casa com o marido. Essa palhaçada tem que acabar. Esse pecado odioso tem que parar. E é por isso que o Espírito Santo não habita mais em cura, as revelações, poder mais, porque não deixaram o Espírito Santo mais operar na igreja, pois ele não desce aonde tem pecado. Você sabe por que o Espírito Santo não desce na igreja? Para desprender crente. Porque o apóstolo Paulo diz que uma vez que vocês conhecem a verdade e voltam atrás, você é como um cão que comeu o próprio vômito. Forte. E o que significa isso? Deus já sabe que você conhece. Então para que aplicar de novo vocês a verdade que um dia era para te libertar e você voltou à prisão? Aí vem a parábola de Jesus. São esses como aquele campo de espinhos que foi lançado na sua semente, com alegria aceitaram, mas os espinhos sufocaram. Não deu mais nada, porque as preocupações desse mundo a sufocaram. Para onde está indo a sua alma, meu amigo e minha amiga? Jesus está voltando. Mas eu quero dizer a vocês, assim como Deus levantou Moisés para libertar o povo das mãos de Faraó, assim como foi levantada uma serpente no deserto, assim como Noé pregava e a arca estava aberta, assim foi levantado Jesus para libertar os cativos das prisões. Levante. Põe a mão no teu coração. Quem entendeu a mensagem? Quem entendeu? Quem entendeu a mensagem? O povo de Israel estava em cativo nas mãos do faraó, presos, até Moisés aparecer a faraó e dizer: liberta o meu povo. Então eu quero dizer a vocês que Jesus levantou como Moisés para libertar os que estavam presos como escravos na mão do opressor. Faraó é Satanás, o Egito é o mundo. Feche seus olhos. Está ferido? Caiu? Soldado tem que levantar. Vocês precisam ser fortes. Jesus quer que vocês se levantem e vamos embora da escravidão. Fale com Deus. Você está em escravidão no pecado e da morte. Estão chorando porque estão presos em seus pecados e não conseguem vencê-los. Não consegue mais vencer seus pecados. Não consegue mais vencer os seus pecados. Os seus pecados te prendem como cordas, amarrando a sua alma para a morte eterna. Você está em pecado,
amor no e coração. morrendo pelos seus delitos. Põe amor no coração, irmãos da live. Se arrepende dos seus pecados. Glória a Jesus. Se arrependam agora de todos os seus pecados. Vocês estão morrendo pelos seus pecados. Verta um bálsamo e a feridas sarará. Não podia conter um canto de amor. O pão Os seus pecados estão te prendendo, vocês em casa. e toda angústia sairá. Não conseguirá. Jesus está voltando. É tempo de se arrepender dos seus maus caminhos.